Fê, aceitar os privilégios da branquitude e ser antirracista, principalmente, é um primeiro passo para a gente acelerar o processo de equidade racial, sabia dessa? Sem dúvida, concordo com você. E o nosso convidado aqui hoje está fazendo um super movimento, e principalmente no mundo corporativo, porque ainda há muito a fazer, né? Muita coisa para fazer. Então vamos nessa? Vamos embora. Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Para e Ponto, sim, o podcast onde gente e meio ambiente se encontram, não é isso mesmo, Flavião? Opa, exatamente. E aí, pronto ou não? Sempre. Vamos nessa? Vamos embora. Então tá bom, mas antes de começar aqui, eu quero pedir, acione o sininho da rede social aí, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilha geral, assim mais gente tem acesso a esses papos, esses super papos, eu diria, viu, Flávio, que a gente tem aqui todas as quartas-feiras às 17 horas. Hoje a gente vai falar sobre um papo que está muito em alta, né? E é muito relevante, muito importante para a gente discutir, que é falar sobre ESG, com mais foco ali também em diversidade, representatividade, inclusão. E para isso a gente vai trazer ele que é super especialista nesse assunto, está aí no mundo corporativo, ele vai me dizer depois se eu acertei, mas acho que é mais de 20 anos, né? Apesar dessa carinha de jovem que ele tem, vocês vão ver aqui, que é o Valdir Nascimento, que hoje está como gerente executivo de marketing da Nestlé. Tudo bom, Valdir? Tudo bem, Tuller? Obrigado aí pelo convite. Né? A gente já se conhece faz um tempo, Verdade, cara. Né? Eu diria que mais de 10 anos, eu acho. Acho que tá completando uns 15 anos já, cara. Pois é. Não, e é muito bacana estar aqui. Acho que é uma oportunidade de falar sobre um tema que eu tenho muita paixão. Então, estou aqui aberto para perguntas, para falar sobre a minha trajetória e para a gente bater esse papo mesmo, né? Conheço o estilo de vocês, super informal. Então, vamos embora. Vamos embora, Valdir. E eu quero começar, cara, que você pegou... Hoje se fala muito de diversidade, se fala de inclusão. Mas quando você começou lá atrás, imagino que pouco se falava, não se falava nisso nas empresas por onde você passou. Me conta como que foi, né, o seu início de carreira e que diferenças você viu ao longo desse percurso para a gente chegar num modelo que hoje a gente pode bater um papo sobre isso mais abertamente, por exemplo. Não, ótima pergunta, né? Acho que primeiro, para me apresentar, sou Valdir Nascimento, filho do seu Geraldo, já falecido, e Dona Rosa, nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, numa família de classe média baixa, né? Então, estudei em escola municipal e aí eu fiz o ensino médio no Cefet, né? O médio junto com um técnico. Então, sou técnico em processamento de dados. Não tem nada a ver com o que eu faço agora. Pois é, curiosidades, né? E decidi fazer administração, porque quando você não sabe direito o que fazer, você vai para administração. Exato, né? Isso, assim, numa época que não tinha cotas e realmente era muito diferente. Então, uma coisa eu comecei a perceber que eu era o único negro em todos os lugares. Né? Tanto na FEA USP, que foi a minha faculdade, quanto na PepsiCo, que foi o primeiro estágio, e por aí vai. E aí, ao longo do tempo, eu comecei a perceber, né? Eu trabalhei bastante tempo na Mars, né? Na verdade, foi minha maior escola, foram 14 anos, e comecei a perceber que, sim, eu tinha um papel, que as outras pessoas negras da companhia olhavam para mim, mas eu não tinha todo o arcabouço ou o conhecimento, vamos dizer assim, para falar sobre isso. E o tema não era discutido tão abertamente. Né? Existia muito que a gente chamava de tokenismo, que é aquela coisa de, você é o único negro do lugar, então você é um token. Né? E as pessoas falavam muito, não, mas não tem racismo. Você está aqui, está tudo certo. Né? O que falta é esforço. E eu acho que por muito tempo eu caí nessa cilada, né? Que, meritocracia, etc. Meritocracia é bom, mas desde que todo mundo tenha o mesmo ponto de partida, o que não existe. Né? Então as pessoas tentam olhar a exceção e falar que, não é possível. A pessoa estudou com os livros que ela achou no lixo e passou na faculdade. Isso não é legal, gente. Né? Todo mundo deveria ter a mesma condição de estudar. Né? Mas nesse sentido você falou das cotas, nesse sentido já falando de uma ação prática. As cotas fazem diferença? Fariam diferença para você nessa época? Enfim, como é que você pensa em Na época não fez, mas hoje fazem muita diferença. Né? Então, assim, a lei de cotas tem 10 anos e tudo que eu vejo de resultados acadêmicos é que, na verdade, o aluno cotista vai até melhor em alguns casos que o não cotista.
Claro que ele tem que ter as condições, muitas vezes falta o básico para esse cara estar na faculdade, certo. Mas, de uma forma geral, é uma lei que funcionou e é uma ação que a gente precisa para as próximas gerações, né, para reduzir esse gap que existe entre brancos e negros. Né? Se a gente continuar na mesma velocidade, vai demorar 150 anos para brancos e negros terem o mesmo salário. Né? E a gente não quer isso. Perfeito. E Valdir, nesse começo de caminhada, como que foi, né? Você foi crescendo, você tem uma carreira muito legal, muito importante no mundo corporativo, mas teve algum percalço por conta da sua cor? Como é que foi? Você via, de repente, alguém que era branco ter sucesso mais rapidamente? Se não foi com você, algum outro exemplo que você tenha nas empresas? Não, acho que é uma ótima pergunta, né? Eu comecei na área de marketing, que é muito elitista. Várias vezes, por exemplo, negociava com um fornecedor e aí quando ele me conhecia, ele tomava quase que um susto, que eu não esperava, né? Olha isso. Já aconteceu, por exemplo, de me convidarem para reuniões para ter uma pessoa negra na reunião. Né? Não vou citar exatamente o exemplo, mas isso já aconteceu mais de uma vez. Né? Então tem diversos episódios e muitas vezes eu ignorava esses episódios. Por quê? Porque o meu objetivo ali era crescer, né? Era ter novos cargos, novas posições, etc. Então, num certo sentido, eu até me embranqueci, né? Porque eu ignorava certos comentários ou certas atitudes, né? Para justamente não incomodar o mundo corporativo que é majoritariamente branco. Tem algum exemplo que você pode dar, assim, de coisas, uma coisa que você precisava ignorar, que rolava assim, que você tinha que falar, tipo... Uma coisa que é bastante comum, as pessoas tomam como elogio, mas na verdade não é, por exemplo, falar, olha, mas veja bem, até que seu cabelo não é tão enrolado, mas a sua pele não é tão assim de negro, né? Você deve ter algum tipo de mistura na família. As pessoas falam como elogio, mas na verdade isso não é um elogio, isso não é legal. Eu tô adorando aqui o rumo que a conversa já começou, né? Nem tomou, né? Porque hoje a gente, como você disse, a gente tem a oportunidade de debater esse assunto. Exato. E aí, eu até analisando o teu perfil, né, você trabalhou com salgadinhos, chocolates, pet care, bebidas, cafés, ou seja, uma diversidade imensa de produtos. E aí, fazendo um trocadilho, um comparativo aqui, essas empresas internamente já eram diversas do ponto de vista de pessoas quando você começou a trabalhar nelas e você viu ao longo do tempo essa diversidade melhorando. Em que pé que a gente está nessa diversidade de todos os sentidos de pessoas? Acho que no começo definitivamente não. Eu acho que era muito essa questão do token mesmo. Né? Então, temos uma pessoa, então tá tudo certo. Ao longo do tempo foi mudando, mas eu acho que realmente, para mim, a grande virada foi quando eu fui trabalhar na Coca-Cola, em 2019. E ali eu vi o meu primeiro grupo de afinidade, né? O que a gente fala, o primeiro quilombo corporativo. Né? Quilombo corporativo. Pois é. Tá. Né? E a primeira vez que eu vi pessoas iguais a mim, gerentes, etc., e a gente começou a trocar histórias e a gente viu que a gente era muito parecido. Por mais que eram pessoas de lugares diferentes, então eu sou paulista, estava morando no Rio, né, porque a Coca é lá, etc. A gente tinha muitas similaridades. E aí eu comecei a perceber que realmente a coisa é mais estrutural do que parecia. Né? E aí fui atrás de entender, de ler sobre o assunto. Né? Acabei virando mentor reverso, né, para 2 VPs ali da Coca-Cola, até para o nosso GM e tal. E realmente ver que se a gente não fizer algo rápido, né, essa situação de racismo estrutural vai continuar no Brasil. Né? Uma coisa que me deixa muito irritado, por exemplo, é quando as pessoas falam tem racismo reverso. Gente, não existe. Né? Essa é a pior. Sempre teve, né, um grupo que tem poder sobre o outro, no final, o grupo racista. Então não adianta. Se o Brasil fosse um país onde os negros tivessem o poder e tivesse ali brancos que sofressem, né, viessem escravizados da Europa em navios acorrentados, aí a gente podia falar que tinha racismo, né, contra brancos. Mas não é o caso. Agora é incrível, porque você está falando de quando você entrou na Coca-Cola em 2019, é ultra recente o assunto. Exato. Né? E também a gente já teve uma outra pessoa que conversou aqui com a gente sobre a questão do racismo e ela teve a mesma explanação. Ela falou que ela percebeu
o racismo, quando na verdade ela saiu do ambiente que ela costumava frequentar, enfim, e foi para outros lugares e percebeu, caramba, no caso era o racismo ambiental, né? Sim. Que ela dizia, pô, não é a cidade inteira que alaga, é só meu bairro. Exato. Né? Então, assim, no final das contas, a própria pessoa não percebe que ela está dentro dessa estrutura racista, não é isso? Exato. E muitas coisas aconteciam e só depois eu me dei conta, né? Desde estar num evento e alguém jogar a chave do carro e falar, pega meu carro, por favor, mas espera aí, estou esperando o meu carro, né? Começa por aí. As pessoas tendem a olhar para o negro para um lugar de servidão, né? As pessoas olham para isso. E eu comecei a ver, né, que coisas do tipo, coisas bizarras, do tipo, você está andando na rua, a pessoa vai lá e atravessa a rua com medo de ser assaltada, por exemplo. Né? Já aconteceu comigo. De eu ter que tirar o iPhone e falar, não, eu tenho também um iPhone, né? Eu não vou levar o seu. Então, desculpa, não vou monopolizar aqui, eu prometo. Mas então, só para finalizar esse teu raciocínio, que aí você disse que então você encontrou, não foi o quilombo, como é que é? O quilombo corporativo. Isso. Mas independente desse, você encontrou pessoas com que você se identificava e isso teve uma mudança. Agora, do ponto de vista prático para a empresa e para as próprias pessoas, que diferença isso faz? O que é diversidade? Aí a gente está falando de cor, mas de gênero, que diferença essa diversidade faz para a empresa, para a produtividade, para as pessoas, para o desenvolvimento? Do ponto de vista prático, como é que isso impacta? Exato, né? A gente fala não só de cor, mas também de gênero, de etnia. Etarismo, né? Agora é algo muito importante. A gente fala de orientação sexual, etc. E tem uma famosa pesquisa da McKinsey que mostra, né, que as empresas diversas têm lucratividade maior, né, se eu não me engano, em torno de 25%, versus as empresas que não têm diversidade. Então, diversidade não é só algo bom para a sociedade, mas também para gerar negócio. Perfeito. Agora, como que a gente consegue identificar uma empresa de fato diversa, com representatividade? Porque hoje a gente está caindo num tema, até falei muito com o Flávio essas últimas semanas, de que todo mundo está querendo falar de ESG, todo mundo está querendo falar de diversidade. Então, parece que no discurso, todo mundo quer ter uma voz para dizer, quer seja para atrair talentos, para dizer que está cumprindo a nova agenda. Que dados você consegue analisar que comprovem que uma empresa é diversa, por exemplo, Valdir? Eu acho que teve uma corrida depois de 2020, né, pela morte do George Floyd nos Estados Unidos. E olha a ironia, né? Precisou alguém morrer nos Estados Unidos para a gente falar sobre isso aqui. Né? Mas as empresas começaram a correr para ter mais diversidade, né? Racial, mas também as outras frentes, né, que são super importantes. E o que eu vejo tem muita empresa fazendo ação séria. Então, tem, por exemplo, o Mover, que é um movimento de 45 empresas que se comprometeram até 2030 a ter 10 mil líderes negros, que é super relevante. Então, eu acho que sim, muitas empresas vêm fazendo um ótimo trabalho nesse sentido, mas muito devagar. Magazine Luiza, para mim, é emblemático, porque fez o programa de trainee para pessoas negras, que foi super criticado, né? Mas no final deu certo, eles aprenderam, fizeram de novo, etc. Mas o que eu vejo hoje é um foco muito grande no estagiário, no jovem aprendiz, no trainee, etc. E pouco foco no gerente, no coordenador, no diretor, etc. Então, para mim, as empresas que fazem o melhor trabalho são aquelas que estão olhando para a gerência, para cima, e não só para o nível de entrada. Tá, então geralmente, só para o pessoal entender, quando tem que abrir uma vaga, põe cota no trainee, mais ou menos assim que eles fazem? Mais ou menos assim, e até por isso, né? A partir de 2021, eu comecei a participar do Instituto Pactuar, que é uma iniciativa voluntária, né? E eu acho que é super bacana. Quem me convidou foi o Kwame, né? Que eu acho que é um dos únicos CEOs negros do Brasil hoje em dia. Né? Incrível ele. O Kwame, ele foi Mars, e ele é um cara incrível. E ele simplesmente, um dia, no meio da pandemia, começou a ligar para as pessoas que ele conhecia, falou, não sou só eu. Eu conheço outras pessoas que são gerentes executivos, diretores, etc., e criou um grupo para a gente justamente olhar para essas pessoas, né, para esses talentos negros e acelerar a ascensão dentro das empresas. Né? E não olhar só para estagiário, etc. O que a gente fala é olhar profissionais de liderança com potencial para C-level
para conselho, para diretoria, né? E esse é o nosso foco. O Instituto Pactuar já finalizou a primeira turma de mentoria e a gente está super feliz de começar a segunda turma 2023. As inscrições já estão abertas e o único quesito é que sejam profissionais que já sejam líderes, né? A ideia é justamente acelerar esses profissionais para chegar a posições de liderança, de C-level, etc. Então pedimos pessoas que já estejam em cargos de liderança há pelo menos 4 anos. Porque, o pessoal entender em casa, Valdir, o que acontece? De repente esse profissional fica estagnado numa posição? O que acontece muito é que as empresas também, às vezes, jogam um pouquinho com os cargos, etc. Então, tem lugar que um especialista, um coordenador, já é considerado um líder, né? Empresa que tem muita fábrica ou muita gente de vendas, etc., considera que esse cara já é um líder. Mas, na verdade, o que a gente quer não são só pessoas na liderança ali embaixo. Entendi. A gente quer pessoas na liderança tomando decisão, assinando realmente. Né? Pessoas que estejam na diretoria, pessoas que estejam numa gerência sênior. Né? E não só tomando decisões no chão de fábrica ou em vendas, que também é legal. Mas representatividade precisa acontecer em todos os níveis. Quando a gente fala de um país de 56% de negros e apenas 5% de executivos negros, tem algo errado. Né? E se a gente olha para mulheres negras, então, aí a gente está falando de 0,4%. E isso gera um paradigma e um outro preconceito, que é de pessoas brancas que estão nas empresas começam a falar, mas peraí, isso aqui vai tirar a minha vaga, né? Tem essa história. Vão entrar pessoas para tirar a minha vaga, não como se fosse incluir. Bom, a gente se interessa pra caramba pelo assunto, estuda bastante o assunto e tal, e há um consenso de que não basta não falar sobre o assunto, mas você precisa ser antirracista. Exato. Né? E a gente se propõe aqui no canal a exatamente tentar quebrar esse tipo de paradigma de preconceito e falar sobre o assunto e estudar sobre o assunto, não só fazer a análise superficial da história. Mas eu queria ouvir de você, então, o que a gente, homem, branco, cis, enfim, todo o estereótipo. Todo pacote. Todo pacote completo. Eu falei que agora no etarismo, pelo menos, eu vou ficar mais engajado. Tá chegando lá. Chego rapidinho. Mas o que a gente pode fazer para quem nos assiste aqui e está nessa condição, como é que a gente pode contribuir, colaborar para que essa equidade chegue mais rápido, enfim, como é que a gente pode quebrar esses paradigmas, esses preconceitos? Antes de responder, fazer uma brincadeira, tá? Eu fazia mentoria reversa com o meu VP, né, que ele também tinha uns 50 e poucos anos, e falava, eu posso fazer qualquer coisa. Se eu traficar cocaína, ninguém vai desconfiar de mim. E é verdade, né? Uma pessoa negra, por exemplo, que sai de capuz, ela tem uma chance maior de ser parada pela polícia. Sim. Uma coisa que aconteceu comigo é uma conversa com meus pais sobre como ser abordado pela polícia. O que você tem que fazer? Diminui a velocidade, abaixa a janela, devagar, né? Não faça movimentos bruscos, etc. Depois, quando eu fui falar com os meus amigos brancos, ninguém tinha tido essa conversa. Né? Então, é realmente bem chocante a situação e tem muito número que a gente poderia falar. Mas voltando na sua conversa inicial, eu acho que o primeiro passo é reconhecer o problema. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: a gente não pode mudar o que a gente não reconhece. Perfeito. Então o primeiro passo é reconhecer a branquitude, né? E o que ela vem. Então não é o caso de falar, se sentir culpado pela branquitude, mas entender que ela existe e que ela traz uma série de privilégios. Né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é realmente se informar mais. Então, como é que você lê, né? Como é que você entende? Tem N autores, né? Influenciadores, etc. Eu gosto de dizer que a gente não é Wikipreta, né? Então, assim, é bom que o branco, né, antirracista, vá lá e busque o conhecimento, né? E fazer isso acontecer na prática. Né? Então, trazer isso para discussões. Né? Para quem está numa área de marketing como a minha, é realmente olhar para um filme e falar, isso é representativo? Né? Isso está representando a população do Brasil e não do nosso núcleo aqui de São Paulo, Zona Sul, etc. Então, eu acho que isso é super importante. Esse exemplo que você contou, né, de eu tive que ter essa conversa com meus pais, de como ser abordado e tudo mais,
Eu já estava até discutindo com os amigos quando teve aquele massacre na escola, que o cara entrou, outras vezes também. A verdade é que o homem branco, cara, ele entra em quase qualquer lugar sem ser perguntado. Exatamente. Eu trago exemplo até de quando eu vou em várias escolas levar meu filho para jogar futebol, eu entro pelo segurança, ninguém faz nada, ninguém fala nada, cara. É impressionante isso. Não, no meu caso, eu até desenvolvi uma técnica com segurança, né? De ir lá e olhar, de falar, olha, tipo, sou da paz, né? Tô aqui e tal. Porque realmente você é mais questionado, é fato. Tem uma coisa que é muito legal, que é o teste do pescoço, né? Numa festa, que é o seguinte: vai numa festa, né? Olha ao redor, vê quantos negros estão se divertindo e quantos estão trabalhando, né? Conta, né? Normalmente a maioria vai estar trabalhando. E Valdir, você citou seus pais, eu queria que você falasse como que foi, o que representa para eles, né? Seu pai já faleceu, mas sua mãe, a sua família, enfim, irmãos, primos, o que representa você estar hoje onde você está e como que você tenta influenciar positivamente, né, a partir da sua carreira e das suas iniciativas? Não, sem dúvida, né? Tem muito orgulho. Meus irmãos são mais velhos e também fizeram faculdade, então eu não sou o primeiro da família. Mas sem dúvida que todo mundo olha e fala, nossa, que legal, né? Hoje os meus sobrinhos também já são formados. Legal. Né? Tenho um sobrinho formado em Relações Internacionais, né? Eu tenho uma outra sobrinha formada pela Casper, né? E um terceiro que está cursando ainda, não está formado, engenharia. Então, assim, sem dúvida que gera um exemplo que vai inspirando as próximas gerações, sem dúvida nenhuma. Vê lá, né? Assim, meu tio chegou lá, então, né? Eu posso também. Isso é muito importante, né? Exato. Não, e uma coisa que o negro tem muito menos que o branco é uma rede de contato. Né? Então, assim, aquela rede de apoio, de falar, vou ligar para um médico, um advogado conhecido, vou ter aqui uma indicação de alguém. Isso é muito melhor para a gente. Né? É incrível. Bom, eu tenho lido muita literatura de autores negros, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro. O Avesso da Pele, eu acabei de ler, conta uma história muito... enfim, uma visão muito própria dessa história, né, do preconceito, de como a pessoa se comporta andando na rua, enfim. Então, eu achei esse um ponto de partida interessante. Agora, falando do ponto de vista da empresa, a empresa tem que comunicar isso, né? Você acha que as empresas, não só a empresa que você trabalha, até porque você tem uma atitude forte disso dentro da sua própria empresa, mas as empresas em geral estão fazendo o seu papel de inclusão, e as que estão fazendo, estão comunicando bem? Eu pergunto isso porque parece que algumas empresas, inclusive, têm medo de tocar no assunto, né? Não, sem dúvida, né? Eu posso falar das duas últimas, né? Então, a Coca, né, é uma multinacional que tem um foco muito grande nisso, até porque a sede é em Atlanta. Então, assim, a terra de Martin Luther King, então não tem como não se posicionar em relação ao assunto. Na Nestlé, eu sou líder do Nesblack, que é o nosso grupo de afinidade racial. Então, obviamente, tenho também ali uma influência, além da influência que eu tenho na área de marketing mesmo, como um todo. E vejo que sim, eu acho que cada empresa está num estágio, né? Então, tem empresas que estão mais no estágio de sensibilização, ou seja, de contar para as pessoas o que a gente está falando aqui, e tem empresas que estão mais num outro patamar, né? De ingresso de pessoas negras ou de ascensão de pessoas negras. Então, eu vejo essa diferença, eu vejo que o mercado todo está se movimentando em velocidades diferentes. Agora, a gente já discutiu isso aqui no canal, não só com a questão de couro, enfim, mas várias outras questões, de que a gente precisa, na verdade, pesquisar e estudar as marcas que a gente está consumindo, e etc., para entender se elas estão, de fato, alinhadas com o que a gente pensa. Sim. Nesse caso específico, como é que um cidadão comum, um consumidor, um consumidor comum, consegue acessar? Porque dentro dos fóruns técnicos, relatório de sustentabilidade, não é um negócio palatável e acessível para todo mundo. Pessoas, né? Como é que a pessoa consegue se integrar isso? Porque ela está basicamente exposta às ações de marketing, né? Mas se ela tem interesse em pesquisar mais, eu quero saber se a Nestlé de fato está atuando mais nesse sentido. Quais são os caminhos? Bom, voltando ao ESG, né? Primeiro que, aproveitando para anunciar que amanhã começa um curso de ESG na Sempous. Então, quero olhar para o assunto de uma forma mais holística, né?
O consumidor não tem a menor ideia do que é ESG, né? E as pessoas, na verdade, não querem pagar mais por um produto porque ele é sustentável ou porque a empresa é diversa, etc. Mas sim, as pessoas, principalmente a geração mais jovem, têm uma preocupação com o social e ela cobra mais as empresas com relação a isso, né? Não é ainda um movimento que acontece na população como um todo, mas se a gente olhar para o jovem, para a famosa Gen Z, isso sim já acontece. E você acha que é um potencial para derrubar marcas consagradas, não ter que mudar tipo formulação? Sem dúvida. Eu acho que hoje tem muito creator, né, muito influencer, e influencer está criando marca. Né, e tem potencial de derrubar as grandes marcas. Então, as marcas vão ter que trabalhar muito bem com esses creators, né, para justamente não perderem o público, porque hoje eu vejo que marcas que no passado eram intocáveis, hoje já são substituídas de um jeito mais fácil. A gente passou aquele tempo, né, que bastava o produto, vamos falar de alimentos aqui, ser gostoso. Não, chocolate é gostoso, basta. Não, tem toda uma história por trás, né? Exato. Uma reputação, um propósito do produto, né, Valdir? O porquê hoje é mais importante que qualquer coisa. Então, assim, as pessoas, elas, né, não todas, de novo, mas tem pessoas que sim, querem saber que aquele chocolate vem de um cacau que é sustentável, que aquela empresa tem um compromisso com o meio ambiente, né? E isso gera já ações poderosas de marketing. Então, sem dúvida que nos próximos anos, né, a gente vai falar muito mais sobre porquê e muito menos sobre atributo de produto. Só para tentar tangibilizar para quem está ouvindo, o que mudou, por exemplo? Você pegou a fase que era muito de vender a indulgência do produto, né? Como que mudou na construção do marketing, num briefing do que era e é hoje para se divulgar um produto? Eu acho que posso dar alguns exemplos de carreira, né? Tá. Por exemplo, um deles é Pedigree. Pedigree é uma marca que, né, sempre foi reconhecida como uma referência em alimento para cães. Mas hoje, Pedigree está muito mais dentro de um propósito, que é de adoção de cães. Né? Tem um programa que você conhece bem também, que está aí há 15 anos. Que legal, eu vi que o Edu postou lá, achei demais, 15 anos já. Exatamente. Né? Então, hoje a marca está muito mais focada no propósito, que é encontrar lares para cães abandonados, né? Defender os vira-latas, etc., do que só vender alimento. Né? Esse é um exemplo. O outro é Cristal. Cristal é uma marca da Coca que eu assumi e eu olhei e falei, nossa, o que eu faço com água? Porque a água é o produto mais básico de todos. Né? Bom, vamos olhar uma pesquisa. Na pesquisa você olha e fala, pô, tá tudo certo, porque o preço tá bom, né? O produto é bem reconhecido, né? As pessoas entendem que é da Coca, que tem qualidade, etc. Tem distribuição, tá tudo certo. Mas não, né? A gente sabe que plástico é um problema horrível, né? E a gente conseguiu desenvolver a primeira garrafa reciclada e reciclável do Brasil, em larga escala. Então, hoje, Cristal, né, em boa parte do Brasil, tem uma garrafa que é 100% reciclada. Né? E aí, a gente tangibilizou isso para o consumidor, porque isso que é importante, é você tangibilizar também. E aí, a gente simplesmente falou, olha, por dia, a gente está tirando 25 vezes o tamanho do Cristo Redentor da rua. E aí as pessoas começam a entender. Pô, são 2 milhões de garrafas a menos que iam poluir o oceano. Muito legal. Agora eu vou te fazer uma provocação aqui, que também é um outro contra-argumento que a gente escuta direto. Pô, mas a empresa não nasceu para dar lucro? Mudou esse lema? Agora, porque o pessoal fala que isso daí tudo é frescura, é mimimi, que essa história do plástico não tem nada a ver, que essa história da sustentabilidade não tem nada a ver, inclusão. Mas mudou muito. É moda, né? Muito. Não, então, o lema mudou, a empresa não tem mais que dar lucro? Não, acho que primeiro que assim, tem os ODS da ONU, né? Então as empresas, elas são, de uma certa forma, obrigadas a contribuir. Acho que as mudanças climáticas, elas realmente estão tendo um papel muito grande dentro do negócio das empresas, e acho que todo mundo entendeu que, no final das contas, fazer bem para a sociedade é uma obrigação da empresa, sim, e dá mais lucro. Né? A Unilever é um exemplo. Eles publicam um relatório mostrando que as marcas que têm propósito crescem muito mais que as marcas que não têm. Né? E fazem isso constantemente todos os anos. Né? Então, o último número que eu tenho de cabeça é 69%. É muita coisa.
Ou seja, o lema não mudou. Pelo contrário, mudou o propósito e com o propósito gera mais lucro ainda. Exatamente. Com propósito, com diversidade. Agora eu queria que você contasse um pouquinho do que está acontecendo na Nestlé, né, em termos de produtos. Eu sei que você está na parte de café, não é isso, Valdir? Eu fiz uma mudança recente, então em janeiro eu fui para o corporativo, que numa empresa como a Nestlé, né, é uma oportunidade de ver todas as categorias. E está acontecendo muita coisa, né? Primeiro de reformulação de produto, então tirar sal, açúcar e gordura, né? Que são os 3 vilões aí da indústria alimentícia. E é um desafio com sabor isso, né, Exato. Valdir? É um desafio, mas de uma outra forma você consegue chegar também. Legal. Né? Com embalagens que a gente chama de clean label, embalagens limpas. Sustentabilidade é fundamental. E a empresa, inclusive, colocou isso nas métricas dos executivos. Então, eles têm o objetivo de reduzir carbono, né? E isso fez toda a diferença, porque aí não é só chegar no número financeiro, mas chegar no número de carbono também. Né? E diversidade, a empresa começou a colocar a meta de cargos de liderança para mulheres, para PCDs, para negros. Né? Começou a olhar para etarismo de uma forma diferente. Então, eu vejo isso acontecendo no dia a dia. Agora, estrategicamente, como é que funciona isso da formação da liderança? Porque internamente você forma as pessoas, você traz pessoas de fora, faz as duas coisas. Como é que funciona isso para a formação dessas pessoas? Eu diria que as duas coisas. Né? Então, tem programas de mentoria e de liderança que são mais voltados aos grupos diversos. E aí, na hora de uma contratação, tem algumas vagas que são afirmativas, ou o gestor olha e fala, se os dois têm o mesmo skill, o profissional negro deveria levar. Porque ele vai trazer uma diversidade não só étnica, mas também de pensamento, de background, etc., que é importante. Agora, para a gente, como que está a outra ponta ali, né? A ponta da produção. Vocês que mexem com cacau, café, depois pode falar outros tipos de ingredientes aí para compor os alimentos. A ponta da produção está entendendo esse movimento? É uma coisa que vocês têm que caminhar junto, conversar, explicar. Como que dá a sustentabilidade para quem fornece também esses produtos para vocês? Sem dúvida, eles têm que entender. Então, hoje a Nestlé ela tem 3 focos, né, que é cacau, leite e café, que basicamente é a maior parte do negócio. Tá. Muitas vezes, e aí eu falo de café, onde eu trabalhei, o produtor não tinha ideia do que era feito com o produto dele. Então, muitas vezes o cara faz um café que é gourmet, que é delicioso, que é vendido por um preço altíssimo, e ele não tinha ideia do que era feito com aquele grão que ele produzia. Entendi. Então, um dos trabalhos é ensinar esse cara que quanto mais você cuidar do solo, né, ter as melhores técnicas, o melhor manejo, etc., você vai conseguir vender mais e melhor, por um preço melhor, e melhorar a sua vida. E também manter as pessoas no campo. Porque hoje o que acontece, muito jovem olha e fala, eu não quero isso, quero ir para a cidade. Mas muitas vezes ele pode ter um ótimo negócio no campo. E esse é um pouco do estímulo que a empresa faz também. Legal. Agora, então, aí você trouxe então uma nova linha, que é a questão da sustentabilidade, da questão do manejo no campo, né, da questão da preservação e tudo mais. Então vamos lá, você tem a questão da diversidade internamente, externamente também, a questão da sustentabilidade. Para empresas, e a gente está falando de uma empresa que já tem isso dentro da sua estrutura. Para aquelas empresas, ou empresas menores, ou empresas que ainda não iniciaram essa jornada, porque é um negócio de longa duração, às vezes gera aquela angústia de falar, por onde eu começo? Né? E eu tenho que fazer tudo? Né? Eu tenho que proteger a Amazônia e enfim, cuidar... Por onde se começa? Essa jornada começa onde? A minha recomendação é justamente olhar para o propósito e ver o que é mais próximo do seu negócio. Então, pedigree. Não adianta pedigree falar de Amazônia. Tem que falar de cachorro. Né? Cristal. A gente está falando de água engarrafada em plástico. Então, vamos falar de plástico. Né? Então, vamos entender qual que é o negócio, qual que é o core, qual que é o propósito que faz mais sentido com o core e começar dali. Não adianta começar de algo distante, porque aí realmente não vai fazer sentido para o consumidor. A outra coisa é o desenvolvimento de parcerias, ou eu estou errado? Porque... assim, muitas empresas também acham que tem que desenvolver tudo. Então, agora eu tenho que desenvolver questões de equidade aqui dentro. Tenho que desenvolver questões...
E já existem várias empresas, organizações fazendo isso, terceiro setor, enfim. Então, o desenvolvimento de parcerias também é uma política que vocês adotam? Não, sem dúvida, né? Para a maioria das empresas, é difícil construir um departamento de diversidade. Então, a minha recomendação tem muitas consultorias boas, né, que podem ir lá, fazer o assessment, estudar e dar realmente um plano para começar. Né? Então, hoje eu vejo muita empresa, principalmente média e pequena, indo para esse caminho. Ou seja, você não precisa começar sozinho. Você vai com alguém que já fez, faz um plano e aí executa esse plano. E como que vocês têm olhado lá para uma parte que você fala que gosta de dar muita atenção, que é a inclusão da parte social, né? Que tipo de iniciativas vocês têm feito, né? E como que a gente pode impactar num país, como a gente até mesmo já discutiu aqui, que tem tantas pessoas na miséria e tudo mais, como que uma empresa, né, a iniciativa privada pode, de repente, começar a contribuir, porque a gente vê que o governo não vai dar conta de tudo, por exemplo. Pois é, né? Acho que de diversos jeitos. Então, desde, por exemplo, indo para o Cataqui, que é um aplicativo de catadores, né? Aquilo melhorou a renda enormemente para aquelas pessoas, né? Se for pensar na Nestlé, eu tenho alguns exemplos. É um programa de jovens baristas, que são jovens de baixa renda recrutados para se tornarem baristas. E muitos se tornam profissionais. Então é fantástico. Eu até tive no Favela Power semana passada, justamente para recrutar a gente para esse programa. Né? Então, essa é uma iniciativa que eu poderia citar. Eu acho que tem várias outras que a gente poderia falar. Mas o que eu vejo é isso. Uma outra, lembrando, é empreendedorismo. Então, por exemplo, mulheres que usam moça para fazer bolo. A empresa tem toda uma plataforma para ajudar essas mulheres a fazer cada vez melhor. Então, sem dúvida que uma empresa do tamanho da Nestlé tem uma obrigação muito grande com relação a esse sentido. E quebrar um pouco nessa distância. Eu vejo cada vez mais marcas consagradas que acabam... A pessoa que está em outra faixa de outra classe social, às vezes se sente distante, né, da empresa. Acho que é uma missão também para a gente não cair no elitismo, né? Sem dúvida, né? Acho que um grande trabalho é convencer as pessoas a se candidatar. Tem muita gente que olha e fala, não vou passar. Não é para mim, né? Não é para mim. Então, o trabalho do trainee afirmativo, da vaga afirmativa, é falar, não, é para você sim, é para você se candidatar, é para você estar lá, é para você ocupar o espaço. A gente fala muito de representatividade e é isso, é ocupar o espaço. Agora, você esteve e está sempre em empresas grandes de atuação global, né? Você mesmo atuou em vários países. E a gente tem imagem, há um discurso de que o Brasil tem um potencial de desenvolvimento por conta da sua diversidade, dos seus biomas e tudo mais. É incrível. Como é que você vê o Brasil posicionado hoje frente ao mundo? Como é que o mundo enxerga? O que você observou nas suas andanças por aí? Como é que o mundo enxerga? Muito interessante, né? Eu adoro viajar. Já fui para mais de 45 países. Caraca. E quero ir para muito mais. Então, quero chegar a 100, se puder. E morei 3 anos no Oriente Médio, então, né, que é um lugar que não é tanta gente assim que mora no Oriente Médio. Né? Achei engraçado até quando me falaram, Dubai tem restrição? Não tenho. Mas depois fui pesquisar, onde que é mesmo Dubai? Né? E isso foi em 2012, então não estava tão na moda assim. Né? Morei 3 anos lá. E foi assim, uma das melhores experiências da minha vida. Tanto pessoal quanto profissional. Né? Então, assim, fiz muitos amigos, voltei para lá várias vezes, adoro. E o que eu poderia dizer? Eu acho que o Brasil é muito bem visto, né? Acho que mudou um pouco nos últimos anos, infelizmente, por conta, né, da toda a situação política, mas é um país bem visto, do futebol, do carnaval. Acho que tem uma imagem muito simpática e profissionalmente, para mim, foi bom. Por quê? Eu não era um europeu ou americano que chegava lá e falava, você tem que fazer assim. Eles olhavam para mim e me respeitavam. Falavam, você vem de um lugar que também é desigual, que também é difícil. Então, eu trabalhava com toda o Oriente Médio, Turquia e África. E eu ia para o Egito, o pessoal falava, não, legal, o Egito é parecido com o Brasil. Então, você entende que a gente tem uma realidade diferente. Você entende que a gente precisa de produtos mais baratos. Você entende que você, né, dá dificuldade. Então, nesse sentido, me ajudou bastante.
E do ponto de vista das matrizes das empresas, olhando para o Brasil como uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento de projetos locais mesmos, né? Porque os projetos são locais. A gente pensa global, mas atua localmente. Como é que isso está sendo visto das empresas, ou no caso da Nestlé, para dentro do Brasil, com potencial de crescimento? Eu posso falar de bens de consumo, né? A maioria das empresas de bens de consumo tem no Brasil um dos principais potenciais. E aí eu diria entre top 5 e top 10. Né? Não só alimentos, mas bebidas, de higiene, etc. E por quê? O brasileiro é imediatista. Então, quando a gente olha, se você tivesse mais dinheiro, você gastaria em quê? Mais comida ou melhor comida? Né? Em outros países, as pessoas poupariam, etc. Aqui, as pessoas querem gastar, as pessoas querem consumir e querem consumir melhor. Então, por isso que faz um mercado tão atrativo assim para as multinacionais. Mas do ponto de vista do desenvolvimento sustentável também, com o potencial do crescimento dessa nova visão da empresa? Gigante, gigante. Tem empresa como a Natura, que já faz há muito tempo, mas muitas empresas estão olhando e pensando em como fazer. E a matriz também está olhando. Então, por exemplo, a Nestlé tem aportes para o Brasil, para a SOS Mata Atlântica, né, para ajudar a Amazônia. Então, eu vejo cada vez mais as empresas também querendo ajudar, né, na questão do bioma, mudanças climáticas, etc. Quero voltar num tema de ESG que está sendo bastante discutido ultimamente, que é o bem-estar dos funcionários, que entra nessa agenda de ESG também, né? E a gente tem visto booms de problemas de saúde mental, burnout e tudo mais. Como que uma empresa grande, né, pode ser não só o exemplo de Nestlé, mas por todas essas que você passou, tem tratado isso, né? E você sempre foi uma pessoa, um cara que viveu a vida inteira no mundo corporativo, eu sempre percebi você um cara muito tranquilo, um cara muito equilibrado nesse sentido, né? Como que está o ambiente, que tipo de apoio hoje se oferece para que as pessoas tenham esse equilíbrio de vida, né? Tanto no trabalho como na vida pessoal? Eu acho que hoje se fala muito de liderança humanizada, né? Uma coisa que na Mars se falava há muito tempo, agora eu vejo em outras empresas também esse conceito aparecendo mais. Eu acho que existe uma preocupação grande, desde o horário de reunião, de terminar cedo, aquela coisa de trabalhar 14 horas no escritório não existe mais. Tá. Né? E empresas buscando outros modelos, né? Porque no final das contas é isso. Né? Você precisa levar seu cachorro para passear, né? A gente tem os nossos problemas. E somos uma pessoa só. Então, acho que a empresa cada vez mais está olhando para isso e entendendo que flexibilidade é importante. E comparado, você conhece outras culturas aí, né, trabalhando em empresas globais, o brasileiro sempre foi mais acelerado, assim. Eu tive experiências assim mais esporádicas, né, de trabalhar uma ou 2 semanas nos Estados Unidos, uma outra semana no Chile e tal, e eu já percebia que o ritmo lá era um pouco mais confortável, mais devagar que aqui. Você tem essa mesma sensação ou não? Eu diria que o brasileiro e até o paulista, né, para ser mais específico, é bem acelerado, eu acho. E é até interessante que eu vi lá no Oriente Médio, eu estava em Dubai no workshop, né, e falando, gente, precisamos acabar e tal. Aí o egípcio virou para mim e falou, mas por que você está estressado? Você é brasileiro. Você tinha que estar tranquilo. Falei, não, mas não é assim. Né? Mal sabe ele. Então, eu acho que a gente tem um ritmo estressante, mas também a gente sabe se divertir, diferente de outros lugares onde as pessoas não saem para um happy hour, por exemplo. Tá. Né? Acho que o Brasil tem a coisa de, vamos sair para almoçar, né? E não comer um sanduíche em cima da mesa. Então, eu acho que esse lado a gente consegue um pouco de equilíbrio. Entendi. Muito legal. Do ponto de vista do que a gente vai encarar daqui para frente, né? Tem emergência climática, tem as questões de inclusão, enfim, as coisas estão urgentes, estão aí aparecendo, né? O Ariano Suassuna dizia aqui, como é que é? O otimista é um tolo e o pessimista é um chato, né? Ele preferia se dizer como um realista esperançoso. Como é que você enxerga isso tudo? Você se enquadra em nenhuma dessas três aqui? Como é que você enxerga? A gente vai conseguir atingir as metas? A gente está vendo a coisa da emergência climática acontecendo, a gente está vendo já deslizamentos e tudo mais, enchentes, as mudanças estão acontecendo, e a gente não consegue engajar todo mundo da forma que deveria acontecer.
Eu diria que eu sou um realista esperançoso, né? Eu acho que vai acontecer, né? O fato da gente estar aqui falando de diversidade, ESG, já é uma mudança. 10 anos atrás isso não ia acontecer, né? E eu vejo, né, assim, de eventos e coisas que eu participo, cada vez mais gente engajada, né? Liderança engajada, né? E para mim, se não tiver o presidente engajado, não adianta, né? E eu vejo isso desde o Lula, né? E a aposta do Lula foi super emblemática nesse sentido, né? Até os presidentes aí das grandes empresas, todos engajados em fazer acontecer. Então eu vejo os próximos 10 anos essa mudança vai acontecer de uma forma bem expressiva. E o que você diria, então, aqui para a gente fechar, Valdir, para a pessoa, líder ou não, pode ser uma pessoa que está começando a carreira, pode ser uma pessoa de liderança, que ficou interessado nesse papo, assim, tipo, eu quero começar a viver essa experiência mais sustentável, mais diversa, eu quero ser, de repente, um cara que vai influenciar isso na minha empresa. Como que ele começa? Eu acho que a primeira coisa é a informação. Hoje, assim, a informação está disponível em todos os lugares, então entender um pouquinho mais do que é ser sustentável e praticar, né? Então começa no básico, vamos separar o lixo, né? Vamos ler sobre racismo, vamos entender que a branquitude tem privilégios e ponto, né? Então eu diria, vamos começar por esse básico e vamos exercer esse básico no dia a dia. Para mim é o primeiro passo. Muito legal. Valdir, poxa, obrigado por você ter vindo aqui no nosso podcast. Obrigado vocês por me convidar. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Deixa seu contato nas redes sociais para quem tiver interesse. Claro, né? No LinkedIn é Valdir Nascimento, né? Valdir Nascimento 1980 é mais fácil de me achar. Instagram, Valdir M Nascimento. E é isso aí. Estou disponível. Me procurem e, por favor, se quiser me convidar de novo, já estou disponível aqui. Tem muito assunto para a gente falar, né, Flávio? Com certeza a gente vai chamar. Parabéns pelas iniciativas, por estar no Pacto A. Eu desejo aí sempre, ser um cara que a gente sempre se relacionou muito bem, sempre considerei um amigo acima de tudo. Desejo muito sucesso e que a gente ouça aí muito falar de você, com certeza. E eu também desejo toda a sorte aí para o podcast de vocês e tomara que eu ajude um pouquinho esse podcast a ter ainda mais likes e mais curtidas e mais gente inscritas. Tenho certeza. Vamos aí, pessoal. Então, atendendo aí o chamado do Valdir, antes da gente terminar, eu quero pedir, claro, agradecer vocês por mais essa audiência nesse podcast, mas pedir, se inscreva no canal, acione o sininho, não dói nada, não custa nada e você ajuda esse movimento bacana que a gente tem tido aqui para falar de sustentabilidade, unindo gente, meio ambiente, e tudo mais, né, Flavião? Todo mundo junto nessa, né? Então, se inscreva no canal, acione o sininho e a gente te espera na próxima aqui no Pariponto. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Fernandes Salles. Esse foi o podcast Pariponto. A gente se vê na próxima. Até lá.